Senhor Jesus, Ele sempre tem algo novo para nós. Por mais que nós pensamos que nós já estamos no auge, por mais que muitas das vezes nós pensamos que não pode ocorrer mais nada de novo, o Senhor Deus vem e nos surpreende. Eu costumo dizer que o homem, quando ele encontra Jesus, ele reiniciou o botão de start na sua vida. Porque é necessário muitas vezes da nossa vida parar, fazer uma análise e recomeçar. Isso foi ministrado pela pastora Daniela há 2 cultos atrás. Que Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus especialista em recomeçar de novo, em fazer tudo novo. E o mais interessante disso é que não importa quantas vezes seja necessário, não importa quantas vezes você esteja no momento de aflição, o Senhor Deus te toma pela mão e disse: vamos começar de novo. E nesse espírito eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do Evangelho Lucas, capítulo 7. Capítulo 7, verso 11 a seguir. O Senhor Deus ministrou essa palavra no meu coração. E no decorrer dos dias Ele vem confirmando essa palavra no meu coração. E para terminar de confirmar, no louvor, cantaram-se um hino dizendo: basta uma palavra. Uma palavra. E eu quero que você grave isso. Porque quando o Senhor Deus, todavia, quando Ele abre a boca para algo, alguma coisa sobrenatural acontece. Você nunca irá ver Jesus ou Deus abrindo a boca em vão. Quando Ele abre a boca, sai cura, sai milagres, sai transformação de vida. Porque Deus é especialista em dar uma palavra para nossas vidas. E no livro de Lucas, capítulo 7, verso 11 em diante, a Bíblia vai dizer o seguinte: e aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e além deles, uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto, carregado, era afora, filho único de sua mãe, a qual era viúva, e uma grande multidão estava com ela. Podem fechar sua Bíblia, podem sentar. Pai, Senhor Deus, eu me preparei, Senhor, para este momento. Mas, Senhor, longe de mim, Senhor, toda a minha, Senhor, intelectualidade, Senhor. De longe de mim, Senhor, os meus pensamentos, Senhor, o meu intelecto, Senhor, longe de mim, Senhor. Meu Deus, que nessa noite eu possa ser um canal do Senhor neste lugar. Meu Deus, que cada coração, meu Deus, que tiver anseio, Senhor, para ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa tocar nele nessa noite. Espírito Santo, não permita que nós saímos aqui da mesma forma que nós entramos, mas permita que nós possamos ser impactados com a Tua palavra, Jesus. Porque quando nós estamos diante do Senhor, creio eu, meu Deus, que algo novo acontece. Creio eu, Senhor, que algo diferente acontece. Então, Senhor, eu me coloco, Senhor, com total liberdade diante da Tua presença. Fale conosco mais uma vez. Assim eu oro em agradecimento ao Senhor, porque eu sei que o Senhor irá fazer coisas maravilhosas nessa noite. A palavra do Senhor, irmãos, vai nos fazer a meditar nesse livro do Dr. Lucas. Dr. Lucas que começa a narrar essa história. Uma história pequena, que não é citada em momento nenhum em outra parte do contexto bíblico. Mas ele narra e traz pérolas profundas ao meu e ao seu coração.
A palavra do Senhor vai dizer que Jesus lá vem de Cafarnaum. Ele iria fazer um trajeto a qual já estava direcionado no seu coração. E quando a Bíblia vai dizer que Jesus está passando à beira de uma cidade chamada Naim, no decorrer dessa passagem de Jesus, ele encontra algo que lhe chama a sua atenção. Ele começa a ver uma grande multidão à beira da cidade. E logo mais à frente, homens carregando consigo um caixão, um esquife, como era chamado na época. E atrás daqueles homens, vinha uma mulher chorando ao pranto. A Bíblia vai narrar para nós que essa mulher, ela estava carregando consigo, pela segunda vez, uma dor imensa, uma dor que ela já não tinha mais força para enfrentar aquela situação. A Bíblia vai dizer para nós que essa mulher era na condição de viúva, ou seja, ela já tinha perdido o seu marido. Essa mulher já tinha perdido parte daquilo que ela almejou quando era criança, quando ela almejou quando se tornou mulher. E agora a Bíblia vai narrar que ela estava carregando consigo aquilo que ela mais amava. Porque outrora, naquela época, naqueles primórdios, a Bíblia vai narrar para nós que a mulher que daria à luz a um filho homem era considerado bem-aventurada no meio da nação. Era considerada uma mulher de grande porte na sociedade, porque era considerada uma mulher do ventre fértil, do ventre agraciado pela presença de Deus. Prova disso, eu cito outras mulheres na Bíblia que sofreram por isso, que sofreram pela dor de ser infértil, sofreram pela dor de não poder gerar aquilo que ela mais poderia amar na sua vida. A maioria de nós somos pais já, ou então já somos até avós. Eu, na minha condição de pai, eu começo a descobrir um amor na minha vida, a qual eu não tinha nem noção do tamanho. Só que antes de eu viver isso, Deus permite eu viver um luto dentro do meu lar. Deus permite a minha esposa, no ano de 2016, aquilo que nós muito almejávamos, porque era eu e ela. Só que num dia nós falamos, vamos ter um filho, ela, vamos. Mas infelizmente, ou felizmente, eu não sei conjecturar isso, o Senhor me permite passar por algo muito difícil. Porque eu venho do meu serviço todo alegre, comprei carne para fazer churrasco, chamei um amigo para se alegrar comigo, porque eu tinha recebido um dos meses melhores do meu serviço. Eu tinha recomeçado a minha vida. Eu vinha alguns meses ganhando 800 e poucos reais. Eu pagava 350 de aluguel, pagava água e energia, sobrava 200 e poucos reais para mim passar o mês com a minha esposa. E nesse mês o Senhor me permitiu fazer uma venda grande, eu tirei quase 2.000 reais, eu estava muito feliz, porque era o dobro do meu salário. E eu cheguei em casa alegre para compartilhar isso com a minha esposa. Eu falei, meu bem, vamos fazer um churrasco? Ela falou, vamos. Eu falei, vou chamar o Diogo, ele vai conosco. Ele falou, tá bom, meu bem. E quando nós chegamos em casa, ao abrir o portão, minha esposa relata que ela está com dor. Só que isso não impede do momento dela se alegrar. E ela nos recebe com carinho, com abraços, e vai à cozinha preparar algo para nós. Dá o início daquela comemoração daquele dia, porque eu estava vendo os cuidados do Senhor para com a minha família. Só que é passado alguns minutos, e ela continua reclamando de uma dor excessiva. Chega a tal certo ponto que ela deita na cama e fala, meu bem, eu já não estou suportando tanta dor mais. Eu não sabia, eu não tinha nem conhecimento. Mas naquela hora ela estava sentindo cólicas, ela estava sentindo fisgada dentro do seu corpo, dores mediantes a dores de um parto, porque ela estava perdendo aquilo que o Senhor
aquilo que nós tínhamos gerado dentro do seu ventre. E naquele momento nós vamos ao cais e ela toma remédio. O povo pergunta: tem alguma capacidade de você estar grávida? Ela falou: não, não tem possibilidade. E ela toma duas doses de remédio fortíssimo na sua veia. Só que a dor não passa. E ela falou: meu bem, me leva para casa, eu não quero ficar no hospital. E nós voltamos à nossa casa. É por volta de 11h30 da noite, eu lembro como se fosse hoje. Ela vai tomar banho e me grita, chorando, aos prantos. E quando eu chego lá, tem um feto, não um feto, mas um embrião em suas mãos, porque era recente. Aquilo para mim e para ela foi duas formas de nós lidar com isso. A primeira foi que algo que era impossível para mim e para ela até então, o Senhor Deus mostrara para nós que era possível. E aquilo que nós mais sonhávamos estava indo embora naquele momento. E eu começo a conjecturar esse sentimento que eu estava vivendo a essa mulher que estava indo enterrar o seu filho. E nós passamos por momentos difíceis depois disso. Uma médica até me aconselhou levar ela no psicólogo, porque abalaria muito o psicológico dela. Porque o que eu estou falando para vocês não é de uma perca qualquer. O que eu estou falando para vocês não é de um sentimento de um fracasso qualquer. Mas é aquilo que eu e ela mais desejávamos naquele momento. E estava indo embora naquela situação. A médica proíbe certas coisas a nós, nos restringe de algo. Só que eu imagino que quando o Senhor Deus ele tem um projeto na nossa vida, quando o Senhor Deus ele olha para nós e sabe da intimidade que nós temos com Ele, o quanto nós desejamos algo e colocamos isso na presença dEle, o Senhor Deus ele vê e realiza a nossa intenção. O Senhor Deus ele sabe da mais profunda intenção do coração do homem e da mulher. É passados-se alguns meses e de repente a minha esposa me liga, feliz da vida. Falou: meu bem, está acontecendo alguma coisa. Eu falei: não brinca comigo. Falou: meu bem, eu estou grávida de novo. Muitas pessoas falaram antes disso acontecer que era maldição em nossa vida. Julgaram ela, julgaram a integridade dela, porque não sabia daquilo que nós passávamos em casa. E essa multidão que está caminhando junto com essa viúva de Naim, muitos estão lá simplesmente para ver a desgraça daquela mulher. Muitos estão lá simplesmente para ver o final de uma história na vida de alguém. Mas naquele momento chega alguém que pode trazer a solução. E Jesus começa a observar de longe aquela situação. Eu imagino aquela mulher carregando consigo uma dor imensurável. Porque ela tinha perdido o seu marido, sim ou não? Ela tinha perdido a sua fonte de renda. Ela tinha perdido o seu nome na sociedade, porque a mulher não tinha muito nome na sociedade. A única coisa que lhe restara era apenas uma criança que veio crescer e se tornar um homem. Só que no decorrer desse tempo começa a surgir nela novamente alegria, felicidade, prosperidade dentro do seu lar. Porque um homem na Bíblia é sinal de fortaleza, sinal de refúgio, sinal de amparo, de socorro bem presente. Porque aquela mulher não tinha mais ninguém a quem ela poderia tocar, mas ela tinha um filho dentro da sua casa, a qual proveria todas as coisas e a necessidade para ela naquele momento.
Agora imagine comigo, essa mulher passando por mais um momento de tristeza absoluta na sua vida. Essa mulher começa a entender que ela não tinha mais motivos para sorrir. Essa mulher começa a entender que ela não tinha mais motivos para prosseguir a sua jornada. Essa mulher começa a aprofundar em uma grande tristeza dentro de si, porque ela não encontrava mais solução para a sua vida naquele momento. Aquilo que era o seu sonho, ela estava indo enterrar naquele momento. Quantas vezes eu e você não enterramos o nosso sonho? Quantas vezes eu e você vimos aquilo que nós mais amávamos ir à falência? Aquilo que nós mais desejamos se perder no meio do caminho. Quantas vezes eu e você perdemos algo tão precioso para nós, que nos causou uma tristeza profunda na nossa alma. Eu creio que todos de nós já passamos por alguma perca, querido. Eu creio que algum de nós, ou a maioria de nós, já perdemos algo que nos fez chorar, que nos fez nos dobrar na presença de Deus. Mas imagine alguém que nem tinha um Deus para clamar naquele momento. Imagine uma mulher que não tinha aonde ela pedir socorro naquele momento. Começa a analisar comigo a situação que aquela mulher enfrentara. Muitas das vezes eu e você passamos por certas coisas parecidas. Quando nós investimos e não vem a resposta correta. Quando nós pelejamos e sonhamos com algo e aquilo não acontece. Quando nós projetamos e o projeto não vem. O projeto não se realiza, não se concreta. E passa a ser apenas algo irrisório. Algo apenas na nossa mente. Quando de nós perdemos aquilo que nós mais amávamos. Só que a Bíblia vai dizer que tem um Deus enxergando aquela mulher. A Bíblia vai dizer que no meio daquele caos, o Senhor Deus começa a enxergar a situação daquela mulher. A Bíblia vai dizer que no meio de uma turbulência, aonde há muitas pessoas rindo da sua desgraça, rindo daquele momento infernal que você está vivendo, ou simplesmente acompanhando a sua situação, a Bíblia vai dizer que o Senhor começa a contemplar aquela mulher. E a Bíblia vai nos dizer no verso 13, e vendo o Senhor, Jesus, Ele se compadeceu com um profundo sentimento por aquela mulher. Eu imagino Deus sendo Deus, mas na figura de homem, sabendo por caminhos tortuosos que Ele iria passar, sabendo que Ele iria ser pisoteado, massacrado, cuspido, transpassado, pregoado numa cruz. Mas naquele momento Ele olha para ela como um Deus, como um socorro bem presente na hora da angústia. Eu conjecturo Deus naquele momento dizendo: eu não posso deixar ela desse jeito. Eu não posso ver uma mulher sofrendo com tanta dor e não fazer nada por ela. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor se aproxima dela e Ele dirige apenas uma palavra a ela:
Não chores. Não chores. Não chores. Eu imagino a reação daquela mulher naquele momento, olhando para o lado e sem entender o porquê que ela ouvira isso. Porque quando você está perdendo algo, meu querido, a única palavra que você não quer ouvir é não chore. Quando você perde algo, ou acontece uma catástrofe na sua vida, o consolo de alguém é uma das coisas piores que você pode ouvir naquele momento. Porque infelizmente nós não sabemos o que dizer. Infelizmente, naquele momento da minha perca com a minha esposa, pessoas vieram e soltaram palavras horríveis, que foi machucar ainda mais a nossa relação. Teve uma pessoa que foi capaz de dizer que aquilo era do inimigo, porque ela tinha pecado, ela estava escondendo algo oculto de mim. Eu cheguei em casa com desejo de separar, porque eu não entendia, eu não conseguia ver Deus no meio daquele caos. E pessoas jogando pedra sem saber a verdade que nós estávamos vivendo. Infelizmente, queridos, as pessoas que jogam pedra em vocês, as pessoas jogam pedra sem saber aquilo que você está vivendo. Elas te culpam, elas te acusam, elas te apontam. Lembra de Jó? Jó, você está em ruína, desgraça. Jó, você está em pecado, confessa. Só que nem todos que vê o seu momento não sabem a verdadeira realização que o Senhor irá fazer na sua vida. Não sabe que o processo faz parte do seu projeto que o Senhor separou. Não sabe que a lida do dia a dia, o seu caminhar, é necessário você pisar em pedras pedregosas naquele dia, passar por caminhos cheios de espinhos, aonde irá te ferir, aonde irá te machucar. Nem todas as pessoas estão cientes que você terá que passar pela fornalha. Nem todas as pessoas estão cientes que você terá que andar pelo deserto. E no meio do deserto, a tempestade, ela é forte. Às vezes você não enxerga nada ainda. E quando vem a noite é um frio danado. E durante o dia é um calor danado. E as pessoas não sabem aonde Deus almeja te levar e começam a te julgar por isso. Que você está errado, que você está fazendo alguma coisa errada, que você não ora, que você não busca, mas só Deus sabe do que você está passando. E eu começo a então clamar ao Senhor algo novo. Eu falo, Senhor, se o Senhor pode, na verdade o Senhor é o único que pode. Eu só preciso de uma palavra sua, Deus. Eu só preciso ouvir um recomeço. É o que arde dentro de mim, Deus. Porque sim, às vezes eu projetei sem te consultar. Sim, às vezes eu sonhei confiando que meu sonho irá dar certo. Sim, Deus, às vezes eu caminhei sem perguntar a direção. Sim, Deus, às vezes eu coloquei a minha esperança naquilo que era palpável. E o Senhor permite que eu perca. O Senhor permite que se vá os meus sonhos. Mas o Senhor Deus é um Deus misericordioso e bom. E quando a Bíblia fala que Ele se move de íntima compaixão, é porque Ele te vê no meio da madrugada quando você chora. É porque Ele te enxerga no meio da dor, quando não tem mais ninguém te vendo, Ele enxerga realmente quem você é. É porque, Senhor Deus, Ele sabe de onde Ele te tirou e aonde Ele precisa te levar. Aquela mulher não está entendendo nada da situação,
Mas ali há muitos curiosos, há muitos rindo daquele momento. E quando o Senhor Jesus chega e fala assim: não chores, aí aparecem os duvidosos: aí, quem é esse? Quem cara é esse? Da onde que ele saiu? Da onde que ele surgiu? Como é que ele fala para uma mulher que não chora? Sendo que a mulher tem que chorar mesmo o seu luto. Eu imagino o Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus se dirige ao esquife, ao caixão. A Bíblia diz que o Senhor tocou ao esquife. Só que eu conjecturo Jesus diferente. Eu imagino Jesus chegando e colocando a mão naquele rapaz, porque a sua mão tem poder. Ele não precisava nem falar, porque as suas ações curavam as pessoas. Porque Ele era Deus, Ele sabia de todas as coisas, Ele podia todas as coisas, e Ele era todas as coisas. E quando Jesus dá uma ordem àquele jovem: levante-se. Há uma reação acontecendo naquele momento. A Bíblia não diz exatamente a hora, mas quando uma pessoa morre, ela passa por estágios. E um dos estágios que acontece mais rápido é a sua íris perder a cor. É o seu sangue começar a se coagular, porque é perdido o oxigênio do seu corpo. Há uma reação de coisas acontecendo dentro daquele jovem. Ele não estava só morto, ele estava se decompondo. Mediante a ciência, aos estudos naturais, aquele homem não poderia voltar mais à vida. Mediante as coisas naturais, aquilo que você perdeu já não pode voltar mais à vida. Mediante as coisas naturais, aquilo que você perdeu já não pode mais subsistir. Mediante as coisas naturais, a vida natural, as pessoas que estão à sua volta já não acreditam que Deus é capaz de fazer algo na sua vida. Já acredita que você não tem mais sonhos. Já acredita que você não é capaz mais de se levantar da sua situação. Já acredita que você está praticamente falido. Mas mediante a palavra do Senhor Jesus, a qual Ele me determinou sobre a minha vida e sobre a sua vida, é na autoridade do Espírito Santo, meu querido. Toma posse disso hoje. Determine que as coisas vão começar a reaviver na sua vida. Determine que os seus sonhos vão voltar a existir novamente. Determine que aqueles projetos que você guardou nas suas gavetas vai sair de lá, e o Senhor vai fazer de ti uma grande pessoa. E o Senhor vai começar a levantar você para viver coisas novas. E aquilo que você era desacreditado, o Senhor vai começar a fazer as pessoas a olharem à sua volta e a entender ou não entender o porquê que está acontecendo. Eu imagino a reação daquela população, daquela multidão naquele momento, não compreendendo a ação de Deus. Mas eu imagino quando o jovem que estava morto se coloca sentado no beirada do caixão. E ele começa a conversar. Eu imagino a loucura daquele povo. Meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele estava morto, mas agora ele reviveu. O que está acontecendo é que quando Jesus chega na vida de alguém, meu querido, as coisas já não podem ficar como era antes. O sonho já não pode ficar morto como era antes. Porque você pode até sonhar do pequeno, mas o Senhor Deus, Ele traz um sonho grande para você. Você pode até projetar de errado, mas o Senhor Deus coloca um projeto novo na sua vida. Você pode até ter determinado algo sobre a sua capacidade física, de um estudo eloquente, de um alcance aonde você iria se dedicar dia e noite. Mas o Senhor Deus tem um doutorado sobre a sua vida. As pessoas podem até não dar crédito em quem você é, mas quando Deus se faz presente na sua vida, elas têm que parar e observar
a ação de Deus na sua casa. Porque quem olhou para mim, me botou como esquerda. Eu posso até ser, mas quando o Senhor Jesus chega mediante a minha casa, meu querido, já não é a mesma coisa mais. Porque já não vive eu, mas Cristo que vive em mim. O que o Espírito Santo está ministrando em nossas vidas é que mediante as coisas horríveis desse mundo, e mediante ao caos da sua vida, Ele traz vida para você, Ele renova os sonhos seus, Ele realiza os seus projetos, Ele te coloca de pé se um dia você esteve caído. Porque nós só enxergamos o natural, e nós não entendemos o processo de Deus. Hoje a minha filha tem 3 anos, está beirando a 4 anos. E é uma bênção dentro da minha casa. Aquilo que era impossível para mim, aquilo que era impossível para minha esposa, o Senhor Deus, com apenas uma palavra. Isso, meu querido. Certo dia nós estávamos em nossa casa, e um moço foi nos visitar. Ele falou: Vitor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vejo algo na barriga da sua esposa. Eu vejo algo se movendo aí dentro, Vitor, eu não sei o que é. Nós olhamos um para o outro, até duvidamos, né? Porque a situação que nós tínhamos vivido era de dúvidas, de certezas. Mas 9 meses depois, a minha filha estava nascendo. E eu acompanhei o parto até o final, porque eu ansiava. Eu ansiava em ver o rosto dela. E dizer que Deus me deu. E Deus é tão lindo que eu botei o meu joelho e falei: Senhor, eu preciso de uma filha mulher. Porque eu quero, Senhor, é o desejo do meu coração. E o Senhor concedeu de acordo com o meu desejo. De acordo com aquilo que eu sonhava. Naquele momento, aquela mulher não entende o não chore de Jesus. Mas quando ela vê o filho dela se levantando, aquilo que tinha morrido com ela, que era o seu sonho, as suas certezas, a sua fonte de renda, aquilo que trazia alegria dentro do seu lar, aquilo que seria a continuação da sua descendência, começa a ressurgir de novo. Começa a ressurgir, mas não só ligado ao homem, mas entendendo que há um Deus que pode todas as coisas, que há um Deus que traz em nós tudo aquilo que nós perdemos. E aquele povo começa a se ouvir um burburinho, começa a se assoar. Naquele momento, um temor, e as pessoas glorificavam. Um grande profeta se levantou entre nós. Eu imagino que no meio da sua dor, o Senhor precisa alcançar algumas pessoas. Eu imagino que em meio à sua desgraça, me perdoe pela palavra, há pessoas necessárias que precisam ver o milagre acontecendo na sua vida. Eu imagino que você, no meio do caos, no meio ao deserto, em meio à fornalha, há pessoas que estão lá te observando, mas é necessário você passar tudo isso para que a glória de Deus seja manifesta através da sua vida. O Elcio, domingo passado, ele ministrou que 3 elementos é necessário na vida do cristão. O primeiro elemento é a estrutura, é a lenha. O segundo elemento é o fogo, é aquilo que ferve dentro de você. E o terceiro elemento é o cordeiro, é o Senhor Jesus, quando Ele te encontra, quando Ele renova as suas forças, quando você pensa que já não tem mais jeito, o Senhor chega e mostra para vocês que ainda assim há jeito, que ainda assim há esperança, que ainda assim você pode desfrutar de algo novo que você ainda não desfrutou, que você pode viver de algo que você ainda não viveu, e que você vai alcançar aquilo que você ainda não almejou, porque isso é fé.
Fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera, porque você confia em Deus e acredita que Ele irá realizar as intenções do seu coração. E por mais que não aconteça da forma que você quer, entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entenda que todas as coisas têm um projeto preparado perante ao Senhor. Às vezes no nosso olho carnal nós não enxergamos e às vezes até criticamos e murmuramos a ação de Deus em nossas vidas. Mas quando Deus se manifesta na nossa casa ou na nossa vida, é para que a glória dele seja glorificada uma vez mais. É para que a glória dele seja vista uma vez mais, porque seria muito fácil o Senhor realizar algo na sua vida. Mas o Senhor anseia por aqueles que te olham. O Senhor também anseia alcançar aqueles que te observam. O Senhor também anseia alcançar aqueles que te julgam, que te apedrejam. E Ele pensa, e Ele imagina todos mediante a presença dEle, exaltando, adorando e glorificando o nome dEle. Porque o Senhor Jesus não fez um sacrifício em vão. O Senhor Jesus não morreu só por mim e não só por você. O Senhor Jesus mandou a gente perdoar aqueles que nos perseguem, perdoar aqueles que nos dão pedrada, perdoar aqueles que dizem amigo, mas quer te passar o pé. Porque um dia nós já fomos assim, e pela misericórdia dele nós fomos alcançados. É pela misericórdia do Senhor que todas as coisas acontecem. É pela misericórdia do Senhor que a minha e a sua força é renovada todos os dias. Porque a palavra do Senhor nos diz que o choro, ele vem, ele pode até durar uma noite, mas no outro dia a resposta, a alegria, o renovo começa pelo raiar do dia. Porque o Senhor Deus é um Deus de recomeço. O Senhor Deus é um Deus de coisas novas, de dias novos. E por mais que você enfrente, no meio da noite, uma tempestade onde você não enxerga nada, e por mais que você enfrente percas dolorosas que te trazem motivo de até querer desistir da vida, o Senhor Deus vem com uma nova história para você no outro dia. O Senhor Deus, com a sua mão, começa a escrever coisas novas no seu viver. Aquilo que você ainda não viu, aquilo que você ainda nunca almejou, o Senhor Deus já tem preparado para a sua vida. Aleluia. O que eu fico maravilhado é que o Senhor Jesus não tinha que passar por ali. Ele tinha várias rotas a caminhar. E a Bíblia vai dizer que da onde ele estava, aonde ele se dirigiu, era um caminho montanhoso, era uma subida dolorosa, que ele poderia ter se poupado de tal coisa. Mas naquele momento o Senhor Deus sabia de um coração aflito. Naquele momento o Senhor Deus sabia que tinha alguém clamando por socorro. Naquele momento o Senhor Deus viu uma senhora caminhando sozinha. Aquilo que doía o seu coração. Eu imagino Deus falando com Jesus: meu filho, passa ali. Tem alguém que não sabe nem quem clamar, mas ele está clamando. Tem alguém que nem sabe porquê, mas ele está pedindo ajuda. Quantas vezes eu e você não nos colocamos nessa situação, que não enxergamos nem leste, nem oeste, nem norte, nem sul, mas o Senhor Deus vem no meio da madrugada e renova as nossas forças, e nos dá um dia de alento, um dia de alegria, no outro dia após a dificuldade. No meio da pandemia o Senhor nos prosperou. No meio da pandemia o Senhor cuidou de você e da sua casa nos mínimos detalhes. No meio de um caos, onde ninguém sabia aonde procurar a existência, ela estava raiando dentro de você,
porque o Espírito Santo, ele brada no seu coração, dia e noite, te falando que Jesus te ama, que Jesus, ele te alegra, que Jesus, ele te cura, que Jesus, ele te salva, ele te liberta, e ele prepara um lugar para você encontrar com ele. O mais lindo de tudo é isso, porque você tem dia e tem hora para encontrar com o seu Criador. Guarda os seus pés, guarda a tua coroa, para que ninguém possa tomar aquilo que já está determinado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, igreja. Porque o Senhor vem, sim, em breve o Senhor vem, Ele virá exalando sobre as nuvens. Ele virá buscar a sua igreja, a sua noiva amada, a qual Ele pagou um alto preço por mim e por você. E que nada nesse mundo possa te curvar mediante as circunstâncias. E que nada nesse mundo possa dizer que você não é capaz. E que nada desse mundo possa botar um ponto final na sua história. Porque o mundo pode até botar um ponto final, mas o Senhor Deus vem com a nova escrita para você. O Senhor Deus vem lá dos altos céus, mandando os anjos, trazendo em bandejas coisas novas todos os dias a vocês. Então creia que Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de coisas novas. E que por mais que nós não enxergamos, por mais que nós às vezes nem sentimos, o Senhor Deus está à destra do Pai, te guardando, te livrando, cuidando, te libertando das mãos opressoras do inimigo. Se coloque de pé nesse momento. Eu imagino que Deus, Ele sempre me direciona a ministrar dessa forma, porque eu costumo dizer que eu sou muito chorão, apesar de não demonstrar. Quando eu entro no meu banheiro, Deus sabe a minha conversa que eu tenho com Ele. Porque às vezes nós temos mania de querer esconder aquilo que nós estamos sentindo na frente de homens. Nós queremos fazer de duro, mesmo a situação estando em perfeita ruína. Nós queremos manter uma pose firme, que está tudo bem, que irá dar tudo certo. Mas só Deus sabe como está o nosso coração. E quando eu entro dentro do banheiro e vou me tomar meu banho, só o Senhor Deus sabe o que vive eu e Ele naquele momento. Porque já não há mais plateia, já não há mais máscara que possa me esconder perante a Ele. É eu e Ele da forma que eu via o mundo. Eu sou quem eu sou naquele momento. Não há um terno bonito, não há um cabelo penteado, não há nada. É simplesmente eu e meu Criador. E Ele sabe o que eu estou passando naquele momento. E quando eu levanto a minha voz e digo, Deus, Ele me enxerga, Ele te enxerga. Por mais que você possa se manter irredutível mediante as coisas do dia, o Senhor Deus te enxerga, e Ele sabe aonde dói, Ele sabe aquilo que te traz tristeza, Ele sabe quando o casamento não está legal, Ele sabe quando os filhos não estão legal, Ele sabe quando já não há mais relacionamento, quando já não há mais conversas, já quando não há mais nem dia a dia, Ele sabe. E Ele traz um alento para você nessa noite, dizendo que Ele conhece as suas fraquezas, que Ele conhece as suas necessidades, e assim um dia nós poderemos fazer igual Jó fez, porque Jó viveu inúmeras coisas perante a Deus. Ele permitiu ser pisoteado, ser massacrado, perdeu tudo, filhos, dinheiro, ele perdeu tudo. Jó perdeu tudo, querido. Mas a única coisa que ele não perdeu foi a intimidade de falar com o seu Criador. E quando Jó perde tudo, em sinal de humilhação, ele dobra o seu joelho e raspa a sua cabeça com um caco de vidro, dizendo: o Senhor me deu e o Senhor tomou, bendito seja o teu nome. E após ele vivenciar várias coisas, Jó ainda diz: Deus,
eu ainda te conhecia por ouvir falar, por ouvir pessoas dizer ou por ler pergaminhos. Mas hoje eu te conheço porque o Senhor se apresentou a mim. E eu sei quem tu és. E um dia o meu Redentor que vive se levantará ao seu favor, igreja. Se levantará ao meu favor, igreja. E nós iremos bendizer o nome dEle, porque Ele reina, Ele vive para todo sempre, amém? Aleluia! Se você sentiu Deus falar com você, se você sentiu a presença do Espírito Santo bater dentro do seu coração, feche os seus olhos nesse momento, eu quero orar por você. Eu não vou te chamar aqui na frente para nós mantermos a consciência que nós devemos manter um certo distanciamento, mas entenda que o Deus que brada aqui dentro, Ele brada dentro de você, e por mais que às vezes você já não consegue ter acesso direto, o Espírito Santo está dentro de você para te consolar nesse momento. O Espírito Santo te dá aquele abraço apertado que você precisa. O Espírito Santo te abraça com carinho, com amor, e diz que Ele tem algo novo para você. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, eu te peço nesse momento, Senhor. Meu Deus, como o Senhor conseguiu enxergar uma mulher, Senhor, em meio a uma cidade pequena, em meio ao nada, mas vivendo um caos, vivendo um momento desastroso em sua vida. Que o Senhor possa nos enxergar, que o Senhor possa contemplar, Senhor, as noites que nós passamos dobradas em nosso quarto chorando, pedindo, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua presença sobre a nossa casa, para guardar os nossos filhos, para guardar o nosso cônjuge, Senhor, para guardar os nossos pais, Espírito Santo. Meu Deus, eu te peço agora, Senhor, que aquele, Senhor, que às vezes está meio afastado de Ti, não tem se dobrado ao Senhor, que o Senhor possa tocar no coração dele agora, que o Senhor possa restaurar as forças dele para viver algo com o Senhor novo, para entender que o Senhor é o suficiente que nós precisamos. Espírito Santo, eu ainda te peço que o Senhor possa, Senhor, trazer o alívio, Senhor, a esse coração, meu Deus, que está quebrantado diante do Senhor. Que o Senhor possa trazer, meu Deus, esperança aonde já mais não tem. Que o Senhor possa trazer, meu Deus, esperança que um novo dia irá raiar e o Senhor, meu Deus, se levantará ao nosso favor. Eu creio que o Senhor se levantará ao nosso favor, porque eu tenho fé que o Senhor faz infinitamente mais daquilo que eu penso ou daquilo que eu desejo, porque só o Senhor, eu repito, Deus, só o Senhor sabe o que é necessário para que eu mantenha o meu coração em Ti. Cuida de nós, Senhor, e nos dê, Senhor, mais momentos de adoração mediante a Tua presença. Eu agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra, guarde ela no seu coração. Saiba que Deus é com você. Saiba que Deus faz algo novo por você. Saiba que Deus te ama imensamente e Ele nunca, entenda, nunca e jamais desistirá de você. Aplauda o Senhor.